Boa tarde a todos. Peço a gentileza para deixarem sempre o microfone e a câmera desligado durante a palestra. Vamos iniciar. Em nome do grupo Safras e Mercado e CMA, sejam bem-vindos a mais uma palestra online. Hoje teremos o prazer de receber o nosso especialista no mercado de arroz, Elcio Bento. Ele vai nos apresentar o que muda no perfil de negócios para 2022 e 2023. Lembramos que ao final da palestra teremos um tempo para que as perguntas sejam realizadas e respondidas pelo analista. Deixe sua pergunta no chat. Vou passar a palavra agora ao Elcio. Elcio. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Andressa. Gostaria, antes de mais nada, agradecer já de antemão aí o pessoal do marketing da CMA, Andressa e a Adriana, que deram todo o apoio. Meu colega de Safras e Mercado, Evandro Silva, também pelo apoio. E, claro, agradecer a vocês, que essa live foi feita para vocês. Então, obrigado pela participação. Estou vendo que tem uma audiência qualificada, muita gente entrando ainda. Então, em primeiro lugar, agradecer a participação de vocês, que tiraram aí uma hora, em torno de uma hora a gente vai falar aqui sobre o mercado de arroz, e a presença de vocês nos deixa bastante lisonjeados. A gente não tem aqui a presunção jamais de falar verdades absolutas. Por isso, a gente abre ao final dessa apresentação um momento para a gente discutir o mercado. Aí vocês vão colocar as nossas perguntas, a Andressa vai ler para mim aqui, e a gente vai conversar, perfeito? Bom, para a gente não perder muito tempo e otimizar o tempo que vocês estão conosco aqui, eu vou começar já para a apresentação. Eu gosto sempre, quando a gente vai fazer uma apresentação de uma hora, traçar o roteiro para vocês, porque senão eu começo a falar e vocês vão pensar, pô, para onde esse cara está indo? Então, como se a gente estivesse numa viagem, vou passar primeiro umas instruções do que a gente vai fazer nessas viagens, e essas instruções é realmente entender a dinâmica de formação de preços no Brasil. A gente está num momento muito complicado, a gente imaginava o mercado caminhando um pouquinho diferente, o mercado costuma ter sua vida própria, às vezes discordando um pouquinho daquilo que a gente vê em termos de análise. Mas a gente tem que seguir firme. Como analista de mercado, a gente não pode inventar muito. O que a gente faz quando estuda o mercado? Olha o que tem, o que já aconteceu, os movimentos que a gente já teve e procura as coisas, as situações que são mais recorrentes, aquela normalidade do mercado. E essa normalidade ela vai passar por variáveis que vão trazer esse comportamento. Então, antes de começar a falar sobre formação de preços, é importante a gente entender a dinâmica de formação de preços. Eu estou aqui hoje para falar com vocês, em última instância, sobre comportamento de preços. Então, entender como que se forma esse preço, eu acho que é o primeiro ponto, e é isso que a gente vai fazer nessas primeiras instruções. E a gente vai ver que, dentre essas variáveis, enfim, que estão relacionadas à formação de preços, uma delas é o mercado internacional, como a gente está num momento importante do mercado internacional. Primeiro que no mês de agosto, agora, começou o ano comercial global 2022-2023. E segundo que vem recheado de informação, vem recheado de novidade. Semana passada, há uma semana, exatamente, na quinta-feira passada, a Índia anunciou a saída das exportações de arroz quebrado. Lembrando, o Brasil é um grande exportador de arroz quebrado. E a elevação de 20%, uma taxação, né, uma tarifa de exportação de 20%. Isso bagunçou o mercado na Ásia dá uma travada. E os reflexos que isso vai ter aqui no Brasil? Tem gente falando que voltaremos para 2017, quando os preços internacionais foram para 1.000 toneladas. Vamos com calma, devagar, com andor, que o santo é de barro, a gente vai falar sobre isso. Depois, dentro dessa nossa viagem, a gente começa lá do geral, vindo para o particular, a gente fala dos Estados Unidos. Também nos Estados Unidos, a safra, o ano comercial começou em agosto e vem com novidade. Estados Unidos, de extrema importância, cada vez mais o Brasil está incomodando os Estados Unidos naquela região que compra arroz em casca, principalmente nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, no ano comercial passado, 20% das exportações brasileiras foram para a América Central e Caribe, mercado cativo norte-americano. Se colocar o México mais 4%, 24% de todas as exportações do Brasil foram para essa região que normalmente é mercado norte-americano. Saber como estão, né, as munições dos Estados Unidos para essa temporada
é de extrema importância. E vai estar bem interessante olhar o quadro dos Estados Unidos. Depois disso, nós vemos naquela que é o nosso principal calcanhar de Aquiles dentro de uma maior dinâmica de competitividade no nosso mercado, que é o Mercosul. A gente vai analisar, na verdade, a gente pensa em paridade de importação quando a gente fala do Mercosul, porque tem países aqui que têm arroz para vender, e esse ingresso de arroz do Mercosul acaba sendo muito importante para a formação de preços aqui no nosso mercado. E aí, para fechar, quando a gente saiu dessa viagem que veio de fora para dentro, a gente chega ao principal objetivo, que é olhar o quadro de oferta e demanda brasileiro e projetar tendências de preços. Perfeito? Esse é o caminho que eu convido vocês para a gente caminhar, para a gente viajar durante as aproximadamente 1 hora de mercado que a gente vai analisar. Vamos lá, então? Começamos pelo mercado internacional. Primeiro ponto do mercado internacional. Opa, antes de começar o mercado internacional, vamos só entender um pouquinho como que a gente está hoje no mercado de arroz. Primeiro, olha a variação de preços em um ano, comparado ao atual momento com o de um ano atrás. O arroz está ali, no 0 a 0, 0,4%. Hoje já está um pouquinho acima do mesmo período do ano passado, mas vamos falar aqui 0 a 0. Quando a gente vê lá o feijão, o principal acompanhante na dobradinha, aí, feijão com arroz, está com queda, mas ainda um preço bem mais alto. Se a gente olha para a soja, está com alta de 6% no Rio Grande do Sul. O trigo, 11%. Por que dando atenção para esses dois? Soja porque vai competir cada vez mais na área de produção de arroz. Quem tem condições de produzir soja, cada vez mais diversificando a produção do arroz, saindo daquela monocultura que a gente tinha no sul do estado. E os preços estão convidativos. E o trigo a gente pode colocar aí também, é bem verdade que o Rio Grande do Sul vai colher agora, daqui a pouquinho, a partir de outubro, a maior safra de trigo da história, mas o que a gente vai ter é a possibilidade de que a gente tenha uma queda de preços ainda em relação aos atuais. Mas vejam só, primeiro, o arroz não subiu. A gente esperava um arroz mais forte, um preço de arroz mais forte, porque o arroz não acompanhou aquela balada de alta de todas as outras culturas. O arroz ficou meio à parte. E o arroz continua muito barato. Se a gente comparar aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente tem a principal produção de arroz, o quilo em casca do produto pago ao produtor, o arroz, R$ 1,48 por saca. Por quilo, na verdade, né? Convertendo aqui na mesma unidade, por quilo, perdão. O milho 1,53, trigo 1,67, soja 3,02. Então, a gente tem a soja valendo aqui praticamente 2 vezes o valor do arroz. E o feijão 3,96 para 1,48, quase 3 vezes, 2,7 vezes o valor do arroz. Isso quer dizer, senhores e senhoras, se vocês forem fazer um prato bem equilibrado economicamente, coloquem 3 porções de arroz e 1 de feijão. O arroz é barato. Essa é uma outra bandeira que a gente tem quando a gente fala que a gente tem um produto que pode estar caro em relação ao que normalmente é nas prateleiras, mas o arroz é o alimento mais barato e é base da alimentação brasileira e mundial, o nosso querido arroz. Beleza? Agora sim, tinha esquecido esse pequeno detalhe do nosso roteiro. E outra coisa, a gente tem dentro do Rio Grande do Sul uma comparação que eu faço aqui, de 90 para cá. Quando a gente tem essa comparação, que traz para a gente entender o seguinte: quando está acima o azulzinho aqui, quer dizer que o produtor está ganhando mais por saca em relação ao que custou o seu custo de produção, o que custou a sua lavoura, custo total de produção. Esses momentos aqui, ó, em dólares, ó, chegou a ser $4, depois alterna para momentos que ficou $4 negativo, e assim vai. A agricultura, de um modo geral, é assim, alterna momentos de rentabilidade e momentos de prejuízos. Por quê? Porque senão a gente teria um aumento da área seguidamente em todo o mundo, e aí a gente teria excesso de produção. Então, quando tem a rentabilidade melhor, o preço sobe, depois produz mais, o preço cai. Essa é uma ideia mesmo que a gente tem na agricultura como um todo. Mas no caso do arroz, a gente vê recentemente, olha, quando teve aquela explosão de preços, a gente teve rentabilidade de até $8 por saca. Quer dizer que o produtor vendia, aquele produtor que tinha arroz para vender nesse momento, tinha a possibilidade de a cada saca ganhar $8 sobre o custo total que ele estava investindo. Esse cenário bom, infelizmente, não foi aproveitado por muita gente. Começou a partir de agosto daquela temporada, a gente vai ver isso com calma, e muita gente já tinha vendido.
E de lá para cá, nos 2 últimos anos comerciais, o ano comercial passado, em grande parte dele, e até a primeira metade do ano comercial brasileiro deste ano, a gente está trabalhando com preços abaixo do custo de produção. Qual é o custo de produção que a gente está levando em consideração aqui? O custo total de produção do IRGA. As safras aqui não fazem levantamento, e esse custo de produção do IRGA, ele tem uma metodologia, ele traz um custo que é bem carregado, ele imagina que é um custo que traz todos os custos normais de uma lavoura. Vai considerar a aviação, vai considerar que é uma terra arrendada, vai considerar que toda a água é bombeada por energia elétrica ou por combustível, enfim, é um custo bem carregado. Agora, se a gente considerar só o custo variável, seria em torno de R$70. Esse custo variável, toda lavoura, toda propriedade, toda indústria tem um custo que é fixo e tem outro que oscila. Esse custo fixo, teoricamente, se o cara é proprietário, ele vai ter esse custo se ele investir ou não na lavoura de arroz, se ele plantar ou não arroz. E o variável que ele vai gastar com arroz. Efetivamente será o gasto com arroz. Se a gente pensar em longo prazo, para ser sustentável a longo prazo, teoricamente tem que cobrir o custo total de produção. Mas para sobreviver mais um ano, cobrindo o custo variável, está sobrevivendo dentro da cultura. O que a gente vê, se a gente colocar uma lupa sobre esse quadro, é que a gente tem, na média dos últimos 10 anos, esse primeiro semestre da temporada. Ano comercial de arroz é março a fevereiro. Então, no primeiro semestre, normalmente, nos últimos 10 anos, o produtor teve prejuízo. Você vendeu durante os primeiros 6 meses da temporada. E durante os últimos 6 meses teve lucro, vendeu acima do custo de produção. O custo total de produção do IRGA pode ser um pouco forte, mas a gente pode imaginar, através desse mapa, momentos mais atrativos e menos atrativos para a cultura do arroz. Vemos bem esse caso aqui do ano comercial 2021, que de março de 2020 até agosto de 2020, o produtor ficou ali vendendo abaixo do custo de produção. E, de repente, os preços dispararam. Depois a gente vai ver, claro, os momentos. Exportou um monte aqui, estava barato o nosso arroz, saiu muito arroz para o mercado internacional. O mercado internacional que estava caro porque sentia os efeitos da Covid lá fora, das incertezas da pandemia. Aí vendeu muito arroz, quando viu não tinha mais, teve que elevar os preços para segurar o arroz aqui. E foi essa alta até dezembro, quando foi tirada a TEC para o ingresso de arroz norte-americano. Este ano passado foi diferente. A gente iniciou com preços acima do custo de produção e o segundo semestre foi abaixo. Teve um ano invertido. E o atual ano comercial, a gente começou bem abaixo do custo de produção, desse custo de 93 que você está registrando, e chegou na metade, tem apenas 6 meses para buscar essa recuperação. Se vai buscar ou não essa recuperação, é algo que a gente vai tentar elucidar, não só mostrar, mas trazer fatores e argumentos para vocês projetarem o que a gente deve ter a partir de então dentro do mercado de arroz. Agora sim, eu estava ansioso para entrar no mercado internacional, tão ansioso que tem que mostrar mais uma coisinha aqui. A última, na verdade, sobre essa primeira questão de dinâmica de formação de preços. Aqui nós temos uma linha que mostra os preços no Brasil. Vejam aqui 2002, 2003, preços elevados, 2007, 2008. Depois temos aqui 2015, 2016, 2016, 2017 e a explosão de preços que a gente teve recentemente. Percebam, claro, a gente está falando aqui sobre preços nominais, não é preço real, mas a gente está num patamar de preços aqui bastante acima do que era aí a história dos últimos 20 anos. Claro que se deflacionar isso vai dar muito equilibrado, os preços não chegam a ser tão baixos, talvez o custo de produção muito elevado que seja o principal problema. Mas não é isso que a gente está falando agora. O que está por trás dessas variações de formação de preço? Primeiro, um deles é o mercado internacional. Olha a Bolsa de Chicago aqui, colei aqui, não é na mesma grade, mas percebam só. Chicago em alta, preço no Brasil em alta. Chicago em alta, preço no Brasil em alta. Mais um momento aqui, Chicago em alta, preço no Brasil em alta. Chicago em alta, preço no Brasil começando a recuperar. Não tudo o que a gente queria, mas está começando a recuperar. Quando a gente analisa só essa variável. Só que essa variável é apenas um dos 3 pés. A gente tem um tripé sobre o qual a gente sustenta os preços no Brasil. Um é mercado internacional, o outro é mercado cambial. Percebam aqui, momentos do câmbio mais alto, o nosso arroz mais alto, câmbio mais alto, arroz mais alto. Aqui 2016, 2015, 2016, arroz mais alto. O nosso preço não subiu tanto, mas exportamos como nunca e importamos muito pouco. Isso secou o quadro de oferta e demanda 15, 16. Para vir para um 16, 17, que a gente já vai ver o porquê dessa elevação aqui. E 2019, 2020, câmbio mais alto, preços no Brasil mais altos. Depois manteve lá em cima e os preços caíram bastante.
Porque se nós temos nós temos os 3 pilares, é mercado internacional, é mercado cambial e é a produção nacional, o abastecimento nacional. Vejam aqui, quando eu coloco a setinha para cima, eu quero dizer que a produção, o efeito do abastecimento brasileiro, elevou os preços, porque teve quebra de safra. Foi o caso de 2002, 2003, foi o caso de 2016, 2017, o El Niño que levou a nossa safra por água abaixo. Recentemente, nós tivemos também aperto de safra 2020 e 2021, preço para cima. E a diferença aqui, lá em 2011, 2012, uma situação que a gente via, apesar dos preços internacionais estarem elevados e um câmbio relativamente elevado, a gente teve queda de preço porque a produção era gigante. 13 milhões levou o brasileiro a precisar entrar com PEP, né? E foi o primeiro ano que o Brasil vendeu muito arroz para o mercado internacional. Talvez entrou exatamente na vitrine do mercado internacional nesse momento. Mas então, aí a gente entende que é uma combinação de fatores. Não adianta simplesmente reduzir a produção, porque se tiver produto interno barato e câmbio baixo, acaba vindo do mercado internacional. Mas claro que uma produção mais ajustada no Brasil é um dos fatores que abre espaço para preços mais firmes, e a gente vai ver isso ao longo dos anos. Bom, finalmente terminamos a nossa apresentaçãozinha, a nossa introdução, para entender essa dinâmica de formação de preço. Então, a gente viu que tem 3 fatores principais, não que sejam os únicos, mas as bases dessa formação de preço parte desses 3 fatores. Vamos começar, então, falando do mercado internacional. Eu ia falar para vocês sobre a situação aqui na Índia, a China também está complicada, são basicamente questões de seca. A Índia aqui, que tem 40% das exportações globais sai desse país, teve chuvas de monções que garante ou não a produção indiana, neste ano foram baixas, ou seja, basicamente seca. A mesma seca que comprometeu a produção na China, maior comprador, maior consumidor, na verdade, de arroz, e maior produtor. A Índia é o segundo maior comprador e consumidor. A diferença é que a Índia sempre gera excedente e a China sempre está comprando. O que a gente tem que levar em consideração é que a colheita ocorre basicamente aqui pela latitude aqui. Então, os Estados Unidos colhem nesse mesmo período aqui, e todo esse pessoal está colhendo de agosto até dezembro agora. Aqui está o grosso da entrada da safra. Está entrando muito arroz no mercado internacional. Nossa dinâmica aqui de entrada de preço é diferente. Vai começar a partir de março, é a mesma coisa que acontece na África do Sul, como acontece na Austrália, então é outra entrada. Agora, todo esse pessoal, aqui que está mais de 90% da produção de arroz. E aqui está acontecendo muita coisa. Vamos dar uma olhadinha no que desse muita coisa que eu estou falando que está acontecendo. Aqui a gente tem um número de produção, 2020, 2021, 21, 22. Vamos ver esses dois aqui primeiro. Quando eu falo 2021, quer dizer que iniciou em agosto de 2020, vai até julho de 2021. Perfeito? Nesses 2 anos, então, a gente teve uma elevação aqui da produção global de quase 15 milhões, e na atual, melhor, na passada, nessa que encerrou agora recentemente, em julho de 2022, teve um aumento de 8,6%. O grande destaque que a gente tem aqui é o forte aumento da produção indiana. Foi aqui que a Índia disparou nos volumes de exportação em relação à Tailândia e Vietnã. Se a gente caminhar 10, no máximo 15 anos atrás, a gente vai ver que o maior exportador era a Tailândia, depois vinha a Vietnã, e a China estava ali. Não era não tinha grande participação. Beleza? Neste ano, então, o que a gente vê? Nós temos uma queda, segundo o último relatório do USDA, foi agora, na semana passada, uma queda da produção de 5,6 milhões na Índia, e de 3 milhões na China. Vejam só, a China produz 216 milhões de toneladas. Basicamente, se nós aqui no Brasil produzirmos durante 2 décadas, a gente vai produzir o que a China produz no ano, para ver o tamanho de quão gigante é esse país em termos de produção. A Índia não é muito diferente disso. A grande diferença é que a China é um grande consumidor, mas não gera excedentes. Se gera excedente, vai para estoques. Os estoques chineses estão grandes. Por outro lado, a Índia está e se destaca com 40% da produção de todo o mundo. Beleza? Vamos ver um pouquinho mais de perto o que está acontecendo. Esses aqui, senhores, a gente tem o total da produção por países e o que esses países consomem. Então, lá os indianos, eles produziram aquele volume que a gente viu ali, de 186 milhões, aí eles
tem que comer, tem que guardar para eles comerem essa parte que é do consumo indiano, interno, para todas as utilidades internas da Índia. A projeção para essa temporada que começou agora, em agosto de 2023, e vai até julho, agosto de 2022, perdão, e vai até julho do ano que vem, é que sobre, além do que eles consomem 25 milhões. Ainda é disparado o maior excedente que tem, se comparado aqui a Tailândia, com quase 10, depois Vietnã, Paquistão, Burma, Camboja, Burma aqui também chamada de Myanmar. Ainda é muito arroz. Os grandes vendedores estão nessa região, mas teve um encolhimento interessante. Quando a gente vem para esses verdinhos mais claros aqui, a gente tem os países da América. São apenas 15 países superavitários. Apenas 15 países em todo o mundo produzem mais arroz do que consomem. E o grande destaque que eu traria aqui nessa situação aqui é porque eu tenho 20 anos de safras de mercado e eu não lembro um ano que o excedente de produção em relação ao consumo dos Estados Unidos não foi o maior extra-Ásia e o maior da América. O Uruguai ultrapassa os Estados Unidos. Aqui, uma observação que a gente faz é que a gente está falando dessa safra dos Estados Unidos, começou a colher agora, e da próxima safra aqui do Hemisfério Sul. Porque o ano comercial deles lá, em termos globais, Estados Unidos, é agosto, julho. Então, a gente está inserido dentro do próximo ano comercial. A nossa colheita vai ocorrer dentro do... Melhor, o ano comercial atual, mundial, insere a nossa próxima safra que vai estar inserida lá dentro. Por isso, essas são projeções já para o ano que vem do USDA, que coloca o Uruguai com mais arroz do que os Estados Unidos para vender. O detalhe aqui não é o Uruguai ter mais arroz do que os Estados Unidos. O detalhe, exatamente, é os Estados Unidos terem mais arroz do que o Uruguai. O Uruguai está sempre vendendo, tem muito arroz para vender no Brasil. Os Estados Unidos são concorrentes do Brasil. E aqui a gente vê essas comparações. No total, então, vejam só, a Índia, por exemplo, que tem esses 25, o ano passado tinha 7 milhões a mais. Caiu o excedente que eles tinham em quase 7 milhões. E os Estados Unidos, 1 milhão de toneladas. Então, esse aqui é a principal referência de exportação em termos globais, e esse daqui, Estados Unidos, que é a principal referência para nós, para a formação de preços aqui no Brasil, ambos estão com queda de produção. Muita gente vem falando, isso aconteceu, a Índia suspendeu exportações lá em 2007. E tem gente falando, naquele ano, quando a Índia suspendeu as exportações, os preços chegaram a $1.000 por tonelada. É preciso ter calma quando analisa-se isso, primeiro porque a Índia não era um grande exportador, o grande exportador que era agora. Teoricamente, o impacto seria até maior. Mas o que a gente tem que levar em consideração e lembrar sempre, colocar no contexto que aquela alta aconteceu. Bolha das commodities, 2007, 2008, antes da crise financeira mundial, todas as commodities estavam subindo muito. Então, tinha essa questão especulativa muito forte. Este ano está bem mais equilibrado. Por isso, é um fator de fundamental importância. A gente ainda não sentiu os impactos disso. Qual que foi o primeiro impacto dessa notícia da Índia? Basicamente, travar o mercado asiático. Todo mundo esperando. O que vai acontecer com os preços? Que vai subir, vai. Não tem como achar que o mercado não vai sentir o impacto dessa saída ou da restrição, não a saída, né, mas a restrição das vendas por parte do maior exportador. Eles elevaram em 20% a taxa de exportação, quebrado saiu do mercado, mas elevaram 30% a taxa de exportação dos demais arroz. O que isso acontece? Basicamente, se o mercado internacional eles têm que competir no mercado internacional, internamente os preços caem para segurar a inflação. Isso é uma medida que tem sido utilizada muito em todos os países, inclusive no Brasil, tem-se uma redução da TEC para garantir preços de alimentos baratos dentro dos seus mercados. Os impactos ainda são difíceis de se ver. Quando a gente olha o outro lado, nesse outro lado, só que colocando aqui os que teve aumento depois de superávit, no caso da Tailândia, do Vietnã e Camboja, principalmente. No outro lado dessa conta, nós temos aqueles 89 países que são deficitários. A China, lembra daquela produção chinesa que nós falamos que aumentou 2,9 milhões e é 216 milhões? Esses 216 milhões são mais de 13 milhões abaixo do seu consumo. E aí, a China vai comprar todo esse arroz no mercado internacional? Provavelmente não, porque a China tem os maiores estoques de arroz do mundo. Mais da metade de todos os estoques globais, quase 60%, estão dentro da China. Perdão. Então, não necessariamente vai ir para tudo isso no mercado internacional, mas deve sim importar, porque o governo chinês não costuma ficar muito fora do mercado, a segurança alimentar é levado muito a sério. E lembrem, recentemente a gente começou a guerra, a invasão russa à Ucrânia, a guerra, e isso trouxe um temor para os países em relação à segurança alimentar que não se via há um bom tempo. Exatamente porque no trigo, principalmente arroz, trigo e milho,
que era muito fornecido naquela região, estava com dificuldades de abastecimento. Muitos países se fecharam, por causa da mesa da própria Índia, que saiu do mercado internacional, mas gera alguma incerteza. E Rússia e Ucrânia, não vou entrar nesse campo, porque também eu sou leigo e posso falar besteira, mas quando se fala em Rússia e Ucrânia, a gente vê uma ajuda do Ocidente e a China se incomodando. E mais incomodada ainda quando você tem os Estados Unidos querendo tocar em Taiwan. Então tem uma questão política aí que pode também influenciar o governo chinês a não deixar os seus estoques de arroz diminuir. Mas aí é mera especulação, apenas algo para a gente ficar atento e acompanhar. Verdade que tem um grande déficit, e se a gente considerar a China neste ano, tem o déficit deles subiu quase 4,8 milhões. Filipinas aqui quase mais 1 milhão. No total, então, esses países que têm déficits, eles ficaram com 9,9. Eles vão precisar, teoricamente, se fosse para ficar a mesma situação de equilíbrio de produção e consumo, para resumir, para ficar bem claro, o ano passado, a diferença de produção e consumo deles era 9, quase 10 milhões menor do que é desse ano. O déficit esse ano aumentou quase 10 milhões. Por outro lado, esses países que têm superávit, o superávit deles caiu 6,8. Se tem aqueles que precisam comprar, vão precisar comprar mais, e aqueles que têm para vender, têm menos para vender, o reflexo chega nos estoques finais, nos estoques de arroz no mundo. Só para entender bem claro, para aqueles que não são do dia a dia do mercado e não entendem muito bem essa questão de oferta e demanda, aqui a gente tem um quadro de oferta e demanda com estoques iniciais, nesse caso, os estoques iniciais 21, 22 são os estoques que iniciaram em 21 de agosto, soma-se a produção, o que vai ser importado, o interesse, a disponibilidade de exportação, dá uma oferta total. No caso aqui, 1,11 bilhões, ou bilhão, de arroz em casca. O consumo total do mundo, 760, o que vai ser exportado, a disponibilidade de exportação, 80 milhões, 840 mil, então esses 1,11 bilhão menos 840 mil, dá os estoques finais de 272. Percebam, então, que na temporada que encerrou agora em julho, depois de 3 anos com fortes elevações de estoques, aqui 19, 8, teve uma queda de estoque. Essa queda de estoque já do ano passado chega para o ano comercial atual, onde a produção cai mais 10, tem uma necessidade de importação aqui que a gente vê com uma queda de 1,6. Então, a oferta total de arroz no próximo ano, 16,6. Na demanda não muda muito porque o consumo aumenta e as exportações, teoricamente, diminuem para seguir na linha das importações, que tem menos... as importações tendem a diminuir. E assim, ao final da temporada, os estoques caíram para 16,6%, ou melhor, 16,6 milhões, caíam em 16,6 milhões de toneladas. É uma situação diferente do que a gente via nos últimos anos e leva os estoques globais para o menor patamar desde 2016 e 2017. Essa relação estoque-consumo de 33,5 quer dizer quanto desse consumo os estoques atendem. 33,5. É menor também aí desde 2016 e 2017. E lembre, quanto menor a relação estoque-consumo, maior a tendência de preços. Se a gente vê em termos de preços, percebam isso aqui, o preço nos 3 maiores exportadores globais: Tailândia, Vietnã e Índia. Em março de 2020, o que estava acontecendo em março de 2020? O aumento, né, a elevação dos casos de Covid-19 e a deflagração, né, na verdade, de uma pandemia que ganhou força a partir daqui. Quando veio essa pandemia, houve uma incerteza sobre o abastecimento. Isso aqui é especulativo, não é muito fundamental. Não dá tempo de tão rápido mexer os fundamentos do mercado. Mas todo mundo se assustou. E teoricamente, todo mundo. Quer dizer, teoricamente não, né? Nada. Todo mundo, literalmente, né, se assustou e os preços foram lá para cima. Subiram muito. Na China, na Índia já caiu nesse 2021, porque a China, lembra do tamanho da produção da China? Foi lá para cima. Mas Vietnã e Tailândia só voltaram a chegar a uma normalidade a partir do ano comercial 21-22, em termos globais. Lembrem vocês que esses 2 anos aqui, em termos de estoques, estavam melhores do que neste ano. Este ano caiu os estoques. Então, a gente vê primeiro que essa elevação, esse exagero de alta aqui, é algo fora da realidade. Não é fundamento, é exógeno ao fundamento. É a pandemia. O que aconteceu? Eu costumo dizer que, nesse momento, teve um maremoto chamado pandemia que gerou um tsunami de cotações. Foi lá para cima. Agora voltou ao leito normal. E voltou e começou a recuperar porque a produção é menor. E já nessa primeira semana que a gente teve no pós-restrição da Índia, os preços na Índia subiram $15, na Tailândia $19, no Vietnã $10 e no Paquistão $30 por tonelada. O mercado já respingou já repercutiu essa alta. É cedo ainda para a gente ter certeza. Mas parece muito claro que haverá firmeza das cotações
em termos globais. Beleza? Para vocês descansarem um pouquinho da minha voz, eu vou chamar a minha amiga Andressa para falar com vocês, enquanto eu tomo água aqui e depois a gente continua. Andressa, tá por aí? Oi, Elcio. Pessoal, a plataforma Safras é o ecossistema do agronegócio, que reúne tudo em um só lugar. Tem preços físicos, em bolsas, gráficos, análises de curto e médio prazo e muito mais. Elaborados pelos especialistas de safras e mercado, como o Elcio, que atua no mercado de arroz. Vocês podem aproveitar tudo que a plataforma Safras oferece e prever o mercado, sair na frente e tomar as melhores decisões. Para confirmar o seu acesso, basta posicionar a câmera do seu celular no QR Code que está na tela agora, ou, se preferir, clique no link que nós vamos disponibilizar no chat. Lá, confirme seu interesse em aproveitar todo o ecossistema, as informações e teste gratuitamente a plataforma Safras. É isso aí, Andressa. Mais alguma coisa? É isso aí, Elcio. Olha só que oportunidade. Vamos colocar o QR Code e vamos aproveitar essa solicitação de demonstração, aproveitar todas as informações que a gente tem aqui e muitas outras. E para falar, já aproveitando esse nosso momento, além da plataforma Safras, a plataforma Safras é algo muito completo que vocês podem utilizar e ver todas as informações de todas as commodities. Outra questão que outro serviço que a gente está disponibilizando, e já temos clientes em muitas commodities, no arroz ainda não temos, estou esperando vocês lá para que a gente tenha, é a atualização mensal desse cenário agrícola. Essa é um mercado, é um serviço novo que a Safras está disponibilizando e tenho certeza que vai ser sucesso, porque a gente traz nesse novo serviço algo muito direto, até muito mais direto que essa apresentação que a gente está tendo aqui. Então, imagine todo mês você ter a possibilidade de entender o mercado, olhar as cotações, o que está acontecendo no mercado e ficar pronto para trabalhar aquele mês dentro dessa visão de mercado. Eu sei, a gente trabalha com isso, mas vocês que estão diariamente no mercado, muitas vezes a correria, a necessidade de estar sempre fechando compromissos de compra e de venda, enfim, de comercialização, muitas vezes você não tem tempo de sentar e ver, o preço está subindo, por que está subindo? Tem que aceitar esse preço? Posso questionar esse preço? Ao contrário, está caindo, por que está caindo? Vou entender o que está acontecendo? Essa é a ideia a ideia, na verdade, também do cenário mensal, a atualização mensal do cenário agrícola. É muito rápido. Quando você faz a atualização, você já tem a data lá de quando vai ser a apresentação, e aí só entra lá, confirma a sua presença, se programa, é ao vivo, como a gente está falando aqui, mas é mais uma teleconferência, onde tem uma conversa mais direta entre os participantes, né? Não é muito mais essa questão de monólogo, é uma conversa e a ideia é ser muito rápido, muito objetivo naqueles que são os problemas que os clientes estão enfrentando. Beleza? Bom, vamos continuar o nosso objetivo principal aqui. No final, a gente tem mais novidades para vocês aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não saiam, fiquem comigo. Só mais meia horinha. Bom, Estados Unidos, paridade de exportação. Quando coloca esse título paridade de exportação, basicamente é porque o Brasil compete com os Estados Unidos no mercado internacional para exportação. E essa competição em relação ao mercado internacional, ela é evidente, forma preço no Brasil, e por isso é importante a gente seguir o que está acontecendo nos Estados Unidos. Primeiro ponto que a gente tem que considerar é que o ano comercial dos Estados Unidos é de agosto a julho. Então, o ano comercial atual dos Estados Unidos, 22, 23, começou em julho de 2022, em agosto de 2022, vai até julho de 2023. O nosso ano encerra em março. Então, a gente pega boa parte do ano comercial dos Estados Unidos com a safra atual. Teoricamente, esse é o momento que é mais difícil exportar, porque é quando está colhendo nos Estados Unidos. Mas os preços lá estão subindo. Pode, inclusive, durante essa safra já ter oportunidade. Mas, principalmente, para a próxima safra, a gente pode ter um momento, esse vácuo aqui que tem na nossa próxima safra de março, abril, maio e julho, são 4 meses que os Estados Unidos estarão em entre safra e o Brasil estará colhendo uma safra. Beleza? Isso é interessante a gente acompanhar. Percebam que, se a gente aqui tracei aqui os últimos 6 anos, produção em relação ao consumo nos Estados Unidos. Uma safra cheia nos Estados Unidos é uma safra acima de 10 milhões. Uma safra abaixo de 9 milhões é uma safra que quebrou. Então, nós vemos aqui nos últimos 6 anos que nós tivemos 2 safras acima de 10 e as outras todas abaixo de 9, tem quase 9. Mas, especialmente essa, a safra é de 7 milhões de toneladas. Então, a safra que vai ser 1,2 milhão de toneladas inferior à do ano passado.
O superávit de produção em relação ao consumo é de 1,18. Lembre que isso é abaixo do que tem superávit de produção em relação ao consumo nos estados, ou melhor, no Uruguai. É pouco arroz nos Estados Unidos para essa safra que está começando agora. Quando a gente coloca isso dentro de um quadro de oferta e demanda, veja só os volumes aqui de produção, o que é exportado. Veja que os Estados Unidos importa bastante também. Não é a situação igual do Brasil, que a gente importa e exporta, a nossa situação de balanço comercial é muito aproximada. Às vezes a gente quase chega a importar mais quando precisa. É muito equilibrado. Os Estados Unidos têm um bom volume de importação, mas se destaca como sendo o maior exportador. Veja que as exportações norte-americanas já no ano passado caíram para 3,8. E o que é interessante, quando a gente vê esse quadro de oferta e demanda, percebam aqui, tem os preços aqui embaixo, bem aqui embaixo, em azul, os preços na Bolsa de Chicago, em dólares por saca, e o comportamento dos estoques. Essa variação que eu fiz pode ser feita com essa relação estoque-consumo, então, mas vejam só, normalmente, quando tem elevação de estoques, preços caem. Queda de estoques, preços sobem. Uma exceção aqui, essa regra, foi o ano 2016, 2017. Caiu um pouco os estoques e os preços caíram um pouco. A safra era gigante, é um das justificativas, e o mercado internacional, como um todo, estava com preços mais baixos. Então, essa é o ponto fora da regra. O ponto fora da curva, a exceção à regra, né? Quando a gente volta, queda de estoques, sobe preço, sobe estoques, cai preço, cai estoque, sobe preço, sobe estoque, cai preço. Ano passado, caiu estoque, subiu o preço. Na atual temporada, o que está acontecendo? É para cair os estoques para 1,4 milhões, aqui menor desde 2017, 2018. E com isso, a tendência normal, nesse ponto de interrogação, é que os preços vão subir. E já no início da temporada, esses preços, se foram 15,5 dólares por saco ano passado, estão próximos a 20 dólares por saco nos Estados Unidos. Então, ao que tudo indica, Estados Unidos vai manter preços bastante firmes. Lembre que quando a gente olha para fora, também tem uma situação da Índia, dos preços internacionais, que também não vão dar muito sossego. Beleza? Então, é a primeira projeção que a gente vê no caso norte-americano, uma situação que fica bem clara de que tem pouco arroz nos Estados Unidos, e isso reflete normalmente em possibilidade do Brasil exportar. Por quê? Vejam só, aqui nós pegamos o quadro da América como um todo para entender um pouquinho mais por parte, né? Mais fracionar aqui essa América. Se a gente olhar só para a América do Norte, os Estados Unidos é o único que tem superávit lá. E o superávit de produção em relação ao consumo deles é menor do que o déficit de produção e consumo do Canadá e do México. Se isso aqui fosse algo fechado, sem comércio global, era só ali, eles seriam deficitários em 572. Quando a gente vem para a América do Sul, a gente tem um superávit. Este ano que vem, vamos lembrar disso, os Estados Unidos está trabalhando, o USDA é para o ano que vem, ano que vai começar a colheita a partir de março, o superávit estimado é de 1,56 milhão. Tem os países que são superavitários, Uruguai, Paraguai, Guiana, Argentina e Suriname. Então, tem, ao passo, num ponto, a América do Norte é deficitária, a América do Sul é superavitária. Mas o elo que liga esses dois continentes vai ser deficitário em 2,6 milhões de toneladas. Pela proximidade, Estados Unidos é muito mais agressivo nesse mercado. Mas a gente sabe que vai ter pouco arroz para a gente ter vendendo nos Estados Unidos. Ele está fazendo uma análise geral aqui para a gente entender os movimentos, mas é sempre bom lembrar que arroz norte-americano, além do arroz longo fino, que normalmente é exportado em casca, as principais exportações são em casca, tem arroz médio e arroz curto, que normalmente sai beneficiado e sai principalmente para a Ásia. Então, não quer dizer que vai vender só para a América. Mas é interessante para a gente fazer essa comparação. Se a gente olhar um pouquinho para trás, temporada 2019 e 2020 nos Estados Unidos, 409 mil toneladas deficitária. 2021 nos Estados Unidos, que é a nossa 21-22, tinha excedente, tinha bastante arroz para vender nos Estados Unidos. Temporada 21-22, que é a nossa 22-23, o déficit estava de 203 milhões de toneladas. Perdão, 1.000 toneladas. Um déficit pequeno também. Para o próximo ano, o nosso 23-24, ano comercial, 23-24, o déficit de 1,6. A gente não viu um déficit desse tamanho aqui nos Estados Unidos em relação ao que a gente tem aqui dentro do mercado brasileiro. Beleza? Então tá. Lembrando sempre que daqui a pouco, no final da apresentação, a gente vai ter abertura para perguntas. Se ficando alguma coisa que não ficou bem clara aqui, vão guardando aí, depois me perguntem. Às vezes na corrida aqui, a gente acaba deixando alguma coisa passar que a gente acha que está bem explicado e trouxe ou errou mesmo na hora de falar aqui. Isso também acontece.
Beleza? Mas então, tem pouco arroz nos Estados Unidos. Vejam só, essa comparação que eu fiz com a ajuda, tenho que acreditar isso, meu amigo Evandro Silva, da Safras Mercado, essa comparação dos preços do arroz em Rio Grande com o arroz de Arkansas posto no Golfo do México, posto exportação. No último mês de agosto, enquanto o arroz, já convertido para o nosso real, aqui para ficar mais factível para a gente entender, o arroz norte-americano chegava ao Golfo do México a R$ 109 por saca. O nacional, no Rio Grande do Sul, isso também é uma média mensal, R$ 84,32 por saca. Tem uma diferença de R$ 25 a saca de diferença do preço norte-americano em relação ao brasileiro. Se a gente vê a proximidade geográfica dos Estados Unidos a esses principais mercados que são disputados pelo arroz em casca, que a gente está vendo ali, isso explica um pouco dessa diferença. Mas, normalmente, essa diferença assim não é muito grande. Talvez isso explique um pouco da explosão das exportações que nós tivemos, sobretudo, de arroz em casca no último mês, no mês de agosto. Beleza? Interessante como abriu essa boca. Lá em 21 era muito fechadinho e foi abrindo essa diferença que chegou aí a mais de R$ 30 por saca. O nosso arroz está subvalorizado em relação ao arroz norte-americano. E olhando para frente, o jeito de olhar para frente nos Estados Unidos é olhar para a Bolsa de Chicago. Olha só, já convertido, eu usei aqui $1 de 5,10, hoje já está acima. Converter para dólar é isso, a gente converte num dólar num dia e no outro já tá outra realidade. Mas vejam só, essa diferença aqui, ou melhor, esses preços na Bolsa de Chicago, que a gente viu aqui convertido aqui já para dólares por tonelada, reais por saca, eles saem em setembro, que é o contrato que está expirando agora, de 97, para chegar lá em março, quando a gente está colhendo a nossa safra, a 102,2 na Bolsa de Chicago. O contrato na Bolsa, não quer dizer no Golfo. Quer dizer, para colocar no Golfo tem mais um prêmio ainda para colocar no Golfo. Então, é um preço que vem para cima durante toda a próxima temporada. Esses 6 contratos aqui, são contratos do próximo ano comercial dos Estados Unidos. Beleza? Fechamos, então, essa parte. Desses 2 primeiros que a gente vê um mundo com China e Índia complicado e os Estados Unidos, na verdade, com situação de ajuste no quadro de oferta e demanda, com encolhimento do seu saldo exportável. Perfeito? Bom, chegamos no Mercosul, o nosso principal calcanhar de Aquiles. Como tem entrado arroz no Paraguai neste ano que tem sido, ou que foi uma safra de perda no Paraguai, de quebra no Paraguai. O problema é que o Paraguai é o nosso depósito de arroz, não tem muito mais para onde eles vender. As nossas condições aqui são muito favoráveis para um país que está próximo dos nossos grandes, mais próximo em relação às regiões de fornecimento que a gente tem, próximo aos nossos grandes fornecedores, tem vantagens até tributárias, além da logística. Então, por isso que tem vindo muito forte. O que a gente está vendo, e aqui eu já tenho que acreditar também a ajuda que eu recebi aqui do Cleiton da Agrodados, não posso deixar de falar dele aqui, que me ajudou também na consolidação desses números, mas a gente vê aqui a área deste ano, dessa temporada e da próxima temporada. A Argentina, uma queda da área, em torno de 4 mil hectares. As plantações aqui seguem mais ou menos no mesmo ritmo aqui do Rio Grande do Sul, então está em processo de início de plantio. E a laninha, que normalmente não assusta muito o mercado, está prejudicando na Argentina porque tem escassez hídrica. Pode limitar um pouco esse plantio, ou talvez até mais esse plantio na Argentina. Quando a gente vem para o Uruguai, depois da super safra do ano passado, em termos de produtividade e tudo que deu certo, fala-se por lá de uma redução pequena também da área plantada. Por outro lado, o Paraguai, sim, vem mais forte no ano que vem. Essa queda que nós temos aqui na Argentina e no Uruguai é compensada pelo aumento que nós estimamos para o Paraguai. Então, manteria ali os volumes de área plantada no Mercosul muito parecidos, que daria um total de produção ali de 3,9, exportações ali de 2,8 milhões de toneladas. Quando a gente olha para o Mercosul, a gente tem que entender primeiro que tem o Paraguai, que ainda está com uma situação que é de custo de produção que dificulta. Lá já não está toda essa maravilha como era no começo, e é normal, é possível que com o longo do tempo a gente comece a equilibrar também essa questão em relação aos países aqui do Mercosul, mas por enquanto eles têm vantagens que colocam como o cultivo de arroz no Paraguai está bem mais interessante do que o plantio brasileiro. Por isso vem aumentando. E o que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que mesmo com quebras de safra no Mercosul, normalmente você tem excedente que é suficiente para atender o que o Brasil compra normalmente. É algo que a gente tem que aprender a conviver com os excedentes do Mercosul chegando dentro do Brasil. Você tem como fazer algo na política para restringir essas elevações? É uma discussão que vai muito além do meu conhecimento e do tempo que a gente tem aqui.
mas sim é algo que vai ter disponibilidade. Então, chega numa situação que o Brasil tem que ver muito mais o que consegue escoar, tirar de pressão interna para a exportação do que se preocupar tanto com as importações. Porque vem. São poucos volumes. Se a gente vê o volume aqui total, nos últimos 12 meses foram cerca de 700 mil toneladas que vêm só do Paraguai. Depois outras 200 mil e outras em torno de 100 mil aqui da Argentina. Paraguai, 71% de todas as exportações no acumulado dos últimos 12 meses, depois Uruguai e Argentina. Agora, se a gente chega aqui, neste ano comercial, no acumulado deste ano comercial, as exportações do Mercosul para o Brasil, Paraguai 505 mil toneladas, aumentou 97, Uruguai 137, aumentou 71, percentualmente aqui um aumento. Se for pensar em percentuais, a Argentina e o Uruguai aumentaram mais proporcionalmente em relação ao Paraguai. A Argentina de 52 para 90, 38. No total, então, 732 mil toneladas. O consumo médio de arroz no Brasil, no mês, é de mais de 900 mil toneladas, 921. As importações, 6 meses, foram de 732. Como pode, né? Algo tão pequeno incomodar tanto? É o que a gente chama de efeito mosquito. É pequenininho, mas incomoda em termos de formação de preços. Então, é um pequeno volume, mas quando entra com preço mais baixo, pressiona o mercado também interno. Beleza? Bom, para o Mercosul, rapidamente foi isso, para a gente chegar naquele que é a cereja do bolo para a gente falar aqui. Tudo que a gente falou até agora é para dar sustentação para o que a gente vai ver em termos de preços, mas antes a gente tem que ver o terceiro pilar aqui, que é a questão da produção nacional. Mais um crédito aqui, o Evandro, que já fez o nosso primeiro levantamento com a equipe das safras aqui para a próxima temporada. Essa é a safra que vai estar iniciando o plantio agora e que vai ser colhida lá principalmente a partir de março. O levantamento aponta uma queda de 4,1% da área, no Rio Grande do Sul 6%, né? O que estaria em condições aqui de produtividade normais a um número de 10,6. Este ano é quase 11 milhões, 10,977. Aqui cairia 9%. Então, a primeira percepção que se tem do mercado nessas estimativas de intenção de plantio é que vamos ter menos arroz no ano que vem. Vamos chegar com pouco arroz nos estoques finais, se o comércio internacional der uma acordada, e vai ter menos arroz para o ano que vem. Beleza? Antes de falar do ano que vem, vamos pensar na nossa principal preocupação, que são os outros 6 meses que ainda tem arroz para vender. Vejam que, num quadro de sazonalidade de oferta, que a gente mede aqui, estão aqui os 10,9, quase 11 milhões que foi produzido, 85% desse arroz entra entre março e abril, nesse bimestre. Esses 71, 49 de agosto e setembro, olha que maravilha que é o Brasil. Isso aqui é período de colheita nos Estados Unidos. É o nosso hemisfério norte produzido dentro do Brasil. Arroz de Roraima que entra nesse período aqui. Agosto e setembro. Essa é a distribuição, mas está concentrado entre março e abril. E essa concentração normalmente gera pressão sobre as cotações. Esse é o gráfico da média sazonal dos últimos 26 anos. A gente pega os últimos 26 meses de janeiro, os últimos 26 meses de fevereiro, faz uma média e traça o comportamento. Percebam que entre março até junho, para alongar um pouquinho, a gente tem preços mais elevados. E a partir de agosto, normalmente os preços decolam e vão atingir os maiores patamares lá no final do ano. Esse é um comportamento sazonal normal, isso aqui em 26 anos. Se a gente reduz essa média aqui para 5 anos, para 10 anos, para 15 anos, para 20 anos, a gente vê o mesmo comportamento. Então, isso que a gente viu o ano passado, que os preços começaram em alta e caíram, também se viu em 17 e 2018, é o anormal no mercado. Normalmente, isso acontece quando antecede um ano de preços muito elevados. Aconteceu em 16 e 17, com o El Niño, e aconteceu agora 21 e 22, depois da elevação, daquela explosão de alta que a gente teve na temporada anterior. Mas isso aqui é a normalidade do mercado. Então, normalmente, o mercado está nesses patamares. Então, se a gente está aqui no mês de setembro, a gente vê que se pensar sazonalmente, o espaço para subir preço, ele meio que se foi, sazonalmente. Depois a gente vai colocar isso no mercado internacional e vai apimentar isso com uma situação de comércio internacional. Vejam só o comportamento aqui, 2019 2020. Isso aqui talvez dê uma esperança em termos de elevação de preço, porque ano passado, em um mês, de agosto a setembro, os preços subiram demais, explodiram. Uma situação bem complicada, a gente tinha pouco arroz, tinha exportado um monte e precisava importar. Esse ano está mais equilibrado. O ano passado foi totalmente o contrário. Neste ano está mais dentro da sazonalidade normal. Olha, entrou a safra, o preço caiu, depois subiu. Só que
O que a gente esperava, pelos preços que a gente vê no mercado internacional, por situação cambial, é que essa elevação pudesse ser um pouco mais agressiva. Mas se for pensar em termos sazonais, ele está caminhando um comportamento dentro da normalidade. Tranquilo? O problema é que essa normalidade é muito abaixo do custo total de produção e levemente acima do custo variável de produção. Para colocar um pouquinho mais de perto, vamos dar uma aceleradinha aqui, a gente tem o quadro de oferta e demanda por mês. Esse é um movimento interessante, um estudo que a gente faz, que é interessante. O ano comercial passado começou com 1,3 milhões de toneladas. O ingresso de safra, no mês de março, contando aqui janeiro e fevereiro, para jogar tudo dentro do mês de março, então janeiro, fevereiro e março, entrou 6,3 milhões de toneladas no mercado. Importamos 111, então fechou uma oferta de 7,6. No outro lado, a gente faz aqui uma divisão do custo do consumo anual por ano, né, como se fosse médio, a gente sabe que tem alguma oscilação, mas para facilitar a nossa conta, a gente coloca aqui, mensalmente, o Brasil consome 921 para fechar o consumo total. 921 mais 179, importou bem, deu 1,1 milhão de toneladas. Então, ao final de março, tinha 6,5 milhões de toneladas em estoques. Ao final de abril, esses estoques tinham ido para 10 milhões. E, a partir daí, começa a reduzir, porque o ingresso de safra é menor, já considerando que os números de comércio internacional. Então, ao final de agosto, nós tínhamos 6,5, que era basicamente o que tinha lá no primeiro mês. Daqui para frente, o quanto vai oscilar esses 1,1 milhão de toneladas vai depender do comércio internacional. Se o comércio internacional não zerar o saldo nos últimos meses, chega a 101. A gente está trabalhando com um estoque final de 855 e, para isso, nos últimos 6 meses da temporada, teria que exportar um saldo superavitário em 246 para se somar os 145 daqui. Aí chegaria aos 855 que a gente está trabalhando. É bem possível se a gente ver os preços internacionais altos, os bons volumes de agosto e os line-ups que a gente tem para os próximos meses aí, que estão mostrando boas exportações. Tranquilo? Bom, olha as exportações. O ano passado ficaram muito fracas, a gente exportou muito mal o ano passado, vinha de um ano anterior que tinha exportado muito, e neste ano começou muito mal, abril e maio muito pouca exportação, o preço não estava tão convidativo, o agricultor não esteve disposto a comercializar com o mercado internacional, e a partir de junho os preços, as exportações decolaram e já fazem que as exportações deste ano sejam 51% superiores à do ano passado, no mesmo período. Só que se a gente vai a um ano atrás, era 1,3 milhão. Então está recuperando, mas aquele ano que teve a explosão de preço tinha vendido muito mais arroz já no primeiro semestre. É um ponto interessante para a gente chamar atenção. No lado das importações, a gente está importando mais deste ano do que ano passado. Também, 37% é a diferença. Isso nos dá um saldo comercial, basicamente aqui, um saldo comercial que ficou negativo no início desse ano, março e abril, a gente importou mais que exportou. Para um momento de colheita, isso é péssimo para a formação de preço, está entrando mais do que já tem no mercado interno, e a partir daqui o saldo comercial começa a ficar positivo, e bem positivo a partir de agosto. Se mantiver essa atuada de gerar aí um superávit em torno de 150, 170 mil toneladas, pode ficar bem enxuto lá no final do ano. Esse é algo que a gente tem que ficar bastante atento. No mesmo período do ano passado, o saldo era de 16,7, agora já está em 145 mil toneladas. Exportando bem mais, então, do que o ano passado. Tudo bem? Bom, chegamos ao quadro de oferta e demanda. Claro que eu não vou ler cada número disso aqui para vocês, porque senão vocês vão pedir para eu ir embora. Mas o que chama atenção aqui? Uma safra, super safra lá de 3 milhões, onde de 2011 2012, exportamos 2 milhões de toneladas. Eu costumo dizer que isso aqui foi a abertura, colocamos o nosso mercado, o nosso arroz na vitrine do mercado internacional. Essas vendas aqui foram feitas com a ajuda do governo, com o PEP. Então, os preços estavam para baixo, mas exportamos um monte. E a partir de lá, a gente tem mantido um saldo que se a gente fizer a somatória desses anos, a gente exporta mais do que importa. E a gente não produz tanto a mais do que consome. Isso faz com que os estoques tenham encolhido ao longo dos anos. Vejam que lá em 2011, 2012, os estoques seriam suficientes para atender mais de 2 meses de consumo, 76 dias, 68. Chegou em 16, 17, o ano do Laninha, perdão, do El Niño, não vamos colocar a culpa no errado, em função do El Niño, que caiu a produção para 10,5, ficou atendendo 40 dias de consumo, 1,3. E assim vai, até que chega ao ano passado, quando teve a explosão de preços lá para R$100, com um mês de consumo, 928. Para este ano, agora, a gente tem 36 dias de consumo. Perdão, para este ano passado, eu aqui me bananejo, não colocou aqui o ano comercial que encerrou aqui em fevereiro de 2023, esse aqui 21, 22, que teve mais estoques.
Então, em relação àquele ano da explosão de preços, o normal era exatamente que acontecesse uma queda das cotações. Vejam que aqui nessa análise sazonal mostra que o abastecimento brasileiro tem um peso bastante significativo sobre a formação de preços. Daquele pilar lá dos 3, veja só, estoques aumentam, o preço cai, durante 5 anos os estoques caem, os preços aumentam, aí vem 17, 18, os estoques sobem, os preços caem, 3 anos de estoque caindo, o preço subindo, o ano passado, estoque subiu, preço caiu. A atual temporada, essa que encerra agora no próximo mês de fevereiro, tem 6 meses aí, a estimativa é de uma queda de 273 mil toneladas. O que vai definir essa queda, basicamente, é o comércio internacional. Temos estoques iniciais, temos a produção, e aqui a gente está trabalhando com exportações de 1,1 e exportações de 1,35. Qualquer mudança que a gente tiver aqui para aumentar esse saldo superavitário, derruba estoques. Você reduz esse saldo, eleva os estoques. De qualquer forma, essa elevação que a gente tem de 1% da média de preços aqui, em relação à média de preços do ano comercial passado, aqui não é do mês, a gente faz a média dos meses, do acumulado dos 6 meses agora, em relação ao total do ano passado, daria uma elevação de 1%. E, ao que tudo indica, uma queda tão forte dos estoques justificam uma elevação mais acentuada. Não ocorreu até agora, por motivos muito do comércio internacional, mas, fundamentalmente falando, acreditamos aí que tem chances, porque olha só, nessa relação estoque-consumo global, normalmente quando o estoque-consumo sobe, o que é a relação estoque-consumo? Quanto desse consumo, esses estoques atendem. Quanto mais baixa essa relação, mais altos são os preços. Se essa relação sobe, os preços caem. A relação consumo caindo, preço subindo. A relação estoque-consumo caindo e preços disparando. Então, nessa temporada, com uma tendência de queda da relação estoque-consumo, o normal é que os preços subam. Estão subindo, mas estão subindo muito pouco em relação à média do ano passado, o que dá justificativa fundamental para a gente pensar ainda nesses 6 meses em elevação de preço. Onde vai ser a elevação dos preços? Para onde vão esses preços? E aqui, pessoal, vou olhar nos olhos de vocês. Por favor, não use essa curva aqui para dizer para mim que os preços vão para novembro. Vamos colocar esse estudo aqui. É um estudo que a gente faz. Primeiro, a gente está considerando aquela primeira parte aqui da sazonalidade. Essa primeira curva que a gente viu de sazonalidade aqui atrás. Vou voltar porque vale a pena. Essa curva. Se seguir essa curva normal de preços que a gente vê aqui, hoje nós estamos aqui no mês de setembro, não tem muito espaço para subir preço. É exatamente o que a gente vê aqui. Se a gente coloca as mesmas variações percentuais para frente, o máximo que o produto chegaria no mercado brasileiro seria 79,87 no mês de janeiro. Por outro estudo que a gente faz, e esse é um estudo que a gente olha para trás e joga para frente, o que acontece normalmente com os preços no Brasil, dados os comportamentos na Bolsa de Chicago nos anos anteriores. A gente estuda sazonalidade, estuda correlação, estuda coeficiente de sensibilidade, é algo meio econométrico. E esse esquema econométrico diz que se tivesse seguindo o comportamento normal dos preços internacionais, os preços no Brasil hoje deveriam estar acima de R$100. Estão em 76. E aqui, claro, isso aqui é matemático, eu fiz uma média entre os dois, em algo em torno de 91 e 91 reais. O que eu digo, em função disso, é que os preços estão subvalorizados em relação ao mercado internacional, por um lado, isso dá força de alta. Por outro lado, cada vez mais está ficando pequeno o espaço para comercializar. E vai depender de quanto ainda tem de arroz para comercializar dessa safra, se a gente vai ter toda essa pressão aqui de alta, ou a gente vai ter pouco espaço para subir. Na minha percepção, para eu não ficar muito em cima do muro, os preços atuais são baixos e tem chance para subir nos próximos meses. Esse é o recado. Enfim, a gente, deixando bem claro mais uma vez, a Safras Mercado é uma empresa de consultoria. Nós não ganhamos se o preço sobe, nós não perdemos se o preço cai, e ao contrário, está isento, a gente não ganha com elevação de preço. A gente erra, não é sempre que a gente acerta, mas a gente procura acertar porque nós não temos interesse na elevação, na queda dos preços. Somos isentos nessa questão, mas a sinalização que tem aqui é exatamente para uma elevação de preço. Fechamos, então, para seguir nosso roteiro, e estamos agora com 55 minutos, segundo meu cronômetro que fica aqui embaixo. Os 5 pontos que a gente colocou lá como... 4 pontos, na verdade, a gente colocou lá como um roteiro para a viagem. Quadro internacional. Um ano comercial iniciou agora em agosto, será de preços firmes. Por que a gente acredita nisso? Índia, maior exportador, restringindo vendas. China, com redução enfim, aumento do seu déficit de produção em relação ao consumo, porque a produção caiu. Vai precisar comprar mais no mercado internacional. Estados Unidos, referência para nós aqui no Brasil, para a América como um todo, está com pouco arroz. Está com pouco arroz e pode abrir possibilidade de exportação
para entre safra norte-americana entre março e junho do ano que vem, e já, mesmo sendo período de colheita nos Estados Unidos, já nessa safra que os preços que a gente viu lá nos Estados Unidos estão acima de R$19, R$20 por saca. Tranquilo? Mercosul. No Mercosul não tem muito o que falar. Vai ter arroz para vender para o Brasil, e essa redução estimada no mercado brasileiro, por um lado, deixa o nosso mercado mais enxuto e dá força para a gente ter mais tendência de recuperação de preço, por outro, torna ainda mais atrativo, mais interessante para os nossos concorrentes do Mercosul produzirem e vender para o Brasil. Para fechar, nós vemos o quê? Um quadro de abastecimento brasileiro com perspectiva de firmeza das cotações, porque o nosso mercado está descolado do mercado internacional e porque a gente tem forças, enfim, tem um bom período ainda, 6 meses ainda para se comercializar arroz dentro do Brasil. E aí vem aquelas variáveis que são um pouco fora disso. Beleza. Nós falamos de 3 pezinhos para essa formação de preços. Um é mercado internacional, nós analisamos, e outro é abastecimento interno, estão analisados. O terceiro pezinho é o câmbio. E o que vai acontecer com o câmbio? Inflação nos Estados Unidos, elevação dos juros norte-americanos mais possíveis, tendência de alta para o dólar. Por outro lado, no Brasil, juros mais altos, isso atrai capital especulativo, tendência de recuperação, tendência de queda. E o terceiro argumento, e mais incerto, ano da eleição. Por enquanto, parece que está indo tudo meio que como o mercado quer, porque não tem uma explosão nem para um lado para o outro. Parece que o que está sendo colocado aí como alternativas mais claras, o mercado já conhece esses caras em termos de análise de mercado, enfim, de política econômica e tudo que se analisa quando está pensando em questões econômicas, enfim, de condução da economia. Mas é um fator também que a gente não tem muito como falar, porque câmbio é bastante complicado. Mas, assim, para não deixar vocês no final e sem nenhuma resposta, esse é um cenário do que a gente espera. E se for colocar um viés para cima ou para baixo no mercado, o viés claro de preços é de alta, a intensidade dessa elevação vai depender dos fatores que a gente acabou de analisar. Eu acho que eu chamo a Andressa, que vai falar agora mais um pouquinho sobre o curso. Aproveite esse curso, vai ter com desconto, já estou dizendo antecipadamente, e é um momento bastante interessante para a gente discutir. Tudo que a gente falou aqui, meio estilo narrador de futebol, a gente analisa nesse curso de 8 horas, bem devagarinho. Andressa? Oi, pessoal. Nosso curso de gestão estratégica na comercialização de arroz, a nossa próxima turma será no dia 21 e 22 de outubro. Nós disponibilizamos um desconto exclusivo através desse cupom, né? Arroz 20 Live. Então, vocês podem aproveitar esse desconto, é válido até o dia 26 de setembro. Nós vamos disponibilizar o link também da loja no chat. Vocês também podem pegar o QR Code aqui na tela agora. É isso. É isso, estou vendo que ninguém está querendo fazer pergunta, Andressa. Eu acho que hoje não. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, né, pode disponibilizar no chat aqui para a gente. Normalmente só pode ser 2 coisas, ou foi muito bem explicado ou muito mal explicado. Não entendeu nada, não tem o que perguntar. Verdade. Bom, vou aproveitar e dar um recado também do certificado. Quem quiser solicitar o certificado de participação, pode mandar um e-mail para marketing@cma.com.br com o nome completo e nós enviamos o certificado para vocês. Olha, a Flora mandou uma pergunta aí. Quer ler para mim? Quer que eu leia? Vamos lá. Pergunta da Flora. Apesar da tendência clara de alta no mercado internacional e ajustes no consumo interno, percebemos que o mercado interno não tem reagido. O que você observa disso? Bom, primeiro eu concordo com você, claro. Flora, perdão. A gente tinha uma expectativa de que o mercado estaria mais agressivo nesse final, nesse ano comercial como um todo. Os números estão aí, muito claro disso, e eu acho que o principal ponto que a gente vê, primeiro, a gente não aproveitou o mercado internacional. Se a gente vê lá nos primeiros meses, o Brasil exportou muito pouco. Os preços não estavam tão convidativos e o produtor estava muito acreditando nessa alta. Então, aquele produtor que pôde esperar não foi a mercado, não aproveitou o mercado internacional. E pelo que a gente entende de lógica de formação de preço, não está errada essa postura, né?
Normalmente, exatamente é o contrário. Quando o produtor precisa vender logo no início da safra, porque tem CPR, porque tem dívida, precisa vender, aí é ruim, porque vai vender com preços mais baixos. Eu acho que talvez faltou um pouquinho para o produtor este ano, para o setor produtivo, e escalonar um pouquinho melhor essas vendas, aproveitar mais o mercado internacional. Então, eu acho que o principal motivo que a gente tem para não ter uma recuperação de preços já a partir de agora é que o mercado internacional foi pouco explorado, a gente exportou muito pouco. Ainda há tempo, talvez não subiu tanto, mas ainda há tempo. A questão do mercado internacional também, Flora, a gente tem que levar em consideração que até agora a gente não tinha essa situação. Essa é uma notícia nova, que pode refletir a partir de agora. Lá atrás, os Estados Unidos tinha mais arroz, não era tanto arroz, mas tinha mais arroz, e o mercado internacional estava com preços acomodados. Com essa novidade no mercado, com o mercado internacional podendo subir, com os Estados Unidos com os preços mais altos, talvez a gente mude um pouquinho a janela de exportação para esse ano e consiga colocar mais arroz. E aí teria esse espaço para subir. Mas concordo com você, os números, de um modo geral, poderiam ter colocado uma situação de preços mais firmes a partir já neste ano, né? A partir desse momento. Eu tenho outra pergunta aqui do Ernesto. Os preços reais divulgados são históricos ou são atualizados? Os preços reais, esses preços que a gente atualiza, se essa é a pergunta, desculpa, mas se for isso, esses preços eles são acompanhados diariamente. Eu tenho o Evandro, que é o nosso colega aqui, que acho que ele está presente aí, ele faz essa coleta diariamente, com várias fontes, corretores, enfim, que a gente tem em todo o Rio Grande do Sul, tem no Mato Grosso, tem em Tocantins, tem fontes que são consultadas dia a dia. A gente confia nessas fontes, porque são fontes também isentas que, claro, a gente tem esse feeling também de não colocar uma situação de preços puxados. A gente consulta várias fontes e isso é colocado diariamente. Os preços de Chicago na plataforma Safra são online. O que está acontecendo no mercado internacional, na Bolsa de Chicago, está entrando em tempo real. Então, no final da tarde, a gente coloca os preços de Chicago atualizados do dia. Preços na Ásia são mensais, perdão, são semanais. Toda semana a gente olha os preços que estão acontecendo na Ásia, o que está acontecendo. Então, os preços são atualizados na hora. Não são preços históricos, se é isso que está colocando. Para trás, claro, dentro da nossa base de dados. Os preços que a gente usa daqui no lado esquerdo do gráfico é tudo que tem na base de dados. A partir de agora, os preços, a nossa base de dados é atualizada diariamente. Então, diariamente, a gente tem esses preços atualizados. Bom, tem outra do Newton. Ele gostaria de saber como fica o mercado de Mato Grosso nos anos seguintes. Ele fala que lá produz muito e a safra de sequeiro. Sim, lá é o sequeiro, né? Produz muito, né? Ainda é uma boa produção, perdeu muito espaço. O Mato Grosso foi a maior área plantada de arroz já. Naquele momento lá, acho que na década de 70, não me engano, que a gente tinha abertura de área para soja. Hoje o arroz perdeu espaço no Mato Grosso, basicamente porque nós temos uma concorrência com outros produtos bastante forte, né? Soja, milho, enfim, algodão. Mas a tendência do Mato Grosso, ele caminha próximo do que acontece no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, se a gente for ver em termos de excedentes, gera excedente para o Brasil inteiro. Então, essa linha que a gente vê para o Mato Grosso, para o Rio Grande do Sul, ela vale para o Mato Grosso. O Mato Grosso, esse ano, para a próxima safra, a tendência é de uma redução de preço, de redução diária. E isso dá firmeza para as cotações também. Mato Grosso é um mercado um pouco diferente, porque ele está distante dos grandes centros consumidores, mas ele atende aquela região mais que são mais próximas. Lá a cotação é em reais em 60 quilos, né, saca? Mas eu diria assim para Newton que a situação é parecida com a que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, enfim, nesse comportamento, nessa dinâmica de preço. O que vale para o Rio Grande do Sul vai refletir no Mato Grosso também. Então, a gente pode seguir essa mesma lógica que a gente tem aqui, com a diferença que no Mato Grosso, a possibilidade de alternância de safra é mais clara do que aqui no Rio Grande do Sul, que quem planta arroz irrigado, dependendo da região, é complicado colocar outra cultura. Bom, vamos para a pergunta da Flávia. Ela pergunta se existe levantamento de estoques de arroz que ainda não estão na mão do produtor, e ainda não na mão de cooperativas e indústrias. Vocês colocam estoque de passagem, mas é feita a pesquisa direto com produtores também?
Não, infelizmente a gente não tem a gente tem assim que houve no mercado. Quanto de arroz ainda tem na mão do produtor? Mas os estoques que a gente tem, esses estoques são os estoques finais. A gente sabe que ainda tem muito produtor esse ano que segurou. Aquele fôlego financeiro que o arroz deu nos últimos anos mudou um pouco a postura do produtor. Porque o produtor não estava, falando para um produtor assim, claro, tem condições, se o produtor, colocar produtor, dizer que é uma situação igual de todas é complicado. Mas muitos produtores começaram a ver o mercado mais assim, opa, agora eu que estou mandando o mercado, vou segurar, vou escalar na venda, vou vender agora ou não. Então, a gente ainda tem um bom volume, eu não saberia, a gente não tem esse levantamento hoje de cabeça, pelo menos, não sei se até o Ivan tiver isso, se quiser colocar no site, se ele ouviu alguma coisa recentemente, que são conversas de mercado que a gente vai colocando. Mas os estoques que a gente está colocando assim, são os estoques que dá no final. E esses estoques podem estar na mão do produtor, da cooperativa, da indústria, ou até nas gôndolas dos mercados. Então, esse levantamento de direto que está na mão do produtor, a gente não tem aqui especificado. Bom, pergunta do Márcio. O consumo de arroz per capita vem caindo ao longo do tempo. Essa demanda de 11 milhões de toneladas no mercado doméstico, qual a base técnica para afirmarmos que esse é o consumo real no Brasil atualmente? Olha, consumo é muito complicado de a gente estimar. Normalmente, o consumo é aquela variável X da questão. Então, tu tem os estoques, tem a produção, tem a importação, tem as exportações. Coloca tudo isso numa equação. E aí vê o quanto tem os estoques finais. Né? E a variável, vamos imaginar assim, a gente tem uma equação que tem tem estoques iniciais, produção, exportação, estoques iniciais, produção, importação, consumo, importação e estoques finais. Você tem valores para estoques iniciais que são relativamente confiáveis, a gente consegue acompanhar esses estoques. Tem a produção, que é aquilo que a gente levanta. Quadro de oferta e demanda, ou melhor, saldo comercial, são números oficiais, mas que saem. Alguma coisinha de contrabando pode vir a mais, mas são confiáveis. E o consumo é mais complicado. Fica esse X que a gente faz toda a análise das outras variáveis e coloca o consumo. Existe muito questionamento em relação a isso. O último levantamento que a gente tinha, que colocava, que o IBGE fazia, de consumo de arroz no mercado brasileiro, dava algo parecido com o que a gente tem esses agora, que daria os 11 milhões, então de 44, 50 mil quilos por pessoa, agora de cabeça, não lembro, se não me engano, do arroz beneficiado. Mas é complicado, é uma variável difícil de se saber efetivamente. O que a gente vê que em consumo per capita, e o consumo, na verdade, tem ficado muito estagnado no Brasil. Quando a gente tem momentos que a gente tem auxílios que ajudam a população mais pobre, normalmente o consumo sobe um pouco, porque é o consumo de necessidade básica. Ele é diferente, por exemplo, que um aumento da renda normalmente não leva ao consumo do arroz, né? Mas é uma das variáveis mais complicadas de se analisar, por isso a gente deixa ela meio como o X da questão, coloca o quadro de oferta e demanda e a variável que sobra lá é a variável de consumo que a gente calcula. Viu, Elcio? Apenas complementando a informação que tu acabou de passar, o nosso número de consumo total do Brasil, ele é um dos mais conservadores que tem no mercado atualmente. A maioria das outras estimativas apontam acima de 11 milhões. A nossa, agora, no momento, está em torno de 10,8. E o número que tu tinha acabado de falar é de aproximadamente 32 quilos por ano. O consumo, o último levantamento, né, de estatística de consumo brasileiro é de 32 quilos por ano. Beleza. Aí só obrigado, Evandro, que é o nosso especialista lá dentro das safras, aqui dentro das safras, né? Obrigado, Evandro, pelos esclarecimentos aí. Obrigado. Elcio, vamos para a última pergunta, só para a gente não estender muito. Uhum. As demais a gente responde por e-mail, né? Você responde a todos. Uhum. Pergunta do Alexandre. Qual é o número final de exportação base casca que esperas para este ano safra? Bom, obrigado primeiro, Alexandre, por estar conosco aí. É sempre um prazer falar contigo. Esse é o nosso número final, já por 1,35 milhão. Até agora tem 800 e alguma coisa. E a gente está trabalhando com essa perspectiva de 1,35, o número que a gente está colocando. Mas isso, os lineups estão vindo bem para os próximos meses, mas como essa é a variável
essa é a cereja do bolo a partir de agora, é o mercado internacional, a relação de exportação e importação. Estamos trabalhando com 1,35. Estamos trabalhando, mas estamos atentos nos próximos movimentos. Hoje a gente trabalha com esse volume de 1,35 milhão de toneladas base casca para essa temporada. Se você quer complementar com mais alguma coisa, ou a gente vai encerrar já? Não, eu acho que é isso. Primeiro, e antes de tudo, agradecer a vocês que participaram conosco, as dúvidas que ficaram, a gente tem aí toda a equipe de suporte, se você entrar também na plataforma, pode também entrar em contato com os analistas, e a gente se coloca à disposição aí para eventuais esclarecimentos dentro da Safras Mercado. Foi um prazer falar com vocês, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e por estarem presentes aqui com a gente. Da minha parte, só agradecer a todos, agradecer vocês aí da CMA, o Ivandro que esteve conosco aí, e espero vocês na próxima, e principalmente espero vocês no curso. Venham para o meu curso que vocês não vão se arrepender. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigada. Encerramos aqui nossa palestra sobre o mercado de arroz. Agradecemos a participação de todos e até a próxima.